A primeira grande civilização da Europa foi a civilização minoica, que, segundo estudos, se desenvolveu nas ilhas de Creta, Santorini e provavelmente numa grande parte do Mar Egeu, no sul da Grécia. Eles começaram a se desenvolver a partir de 3000 antes da Era Comum, e o seu auge ocorreu entre os anos 2000 e 1500 antes da Era Comum. A partir dessa data, entraram em decadência, por motivos ainda investigados pelos historiadores. A civilização ficou conhecida quando a antiga cidade de Knossos, na ilha de Creta, foi descoberta em 1878 pelo arqueólogo Minos Calocairinos, nativo da ilha. Mas seria escavada somente em 1900, quando o arqueólogo britânico Arthur Evans comprou o terreno. As descobertas mostraram uma civilização que Evans batizou com o nome do rei da ilha, Minos. Creta começou a ser habitada por seres humanos por volta de 9.000 anos atrás, durante o período Neolítico. Os historiadores acreditam que os cretenses chegaram à ilha por meio de uma migração, e a hipótese mais plausível atualmente afirma que os primeiros humanos que chegaram à ilha vieram da Anatólia, conhecida na antiguidade como Ásia Menor, e que atualmente faz parte do território da Turquia. A partir do ano 2000 antes da Era Comum, os historiadores acreditam que os cretenses iniciaram a construção de grandes palácios. A existência dessas construções perdurou aproximadamente de 2000 a 1400 antes da Era Comum. Sabe-se que existiram 4 grandes palácios na ilha, os quais foram erguidos em diferentes locais de Creta e eram, para os cretenses, centros do poder e da administração dos seus domínios. Essas 4 construções localizavam-se em Knossos, Malha, Cato Sacro e Festo, e ao redor delas desenvolviam-se as cidades cretenses. Os palácios, além de fazerem a gestão das terras, centralizavam as ações comerciais, serviam de centros religiosos e reuniam recursos importantes para a ilha. Estradas foram construídas com o intuito de facilitar o deslocamento até eles. Acredita-se que tenha sido o primeiro povo a construir estradas pavimentadas na Europa, além de aquedutos de água corrente. Até por volta de 1700 antes da Era Comum, havia independência entre os palácios, mas desde então, acredita-se que Knossos começou a posicionar-se como o palácio mais influente e poderoso da ilha. Os estudos arqueológicos apontam que Knossos foi destruído e reconstruído 2 vezes, entre os anos 2000 e 1400 antes da Era Comum. As grandes cidades cretenses não tinham grandes fortificações, o que sugere que o convívio entre elas era pacífico. Isso não significa que os cretenses eram desmilitarizados, uma vez que existem evidências de armas encontradas nos achados da ilha. No interior dos palácios foram encontradas diversas pinturas em afrescos realizadas nas paredes. Essas pinturas permitiram aos historiadores captar informação sobre a religião e a cultura da época. Cenas da natureza, festivais e cerimônias foram registradas nesses afrescos. A principal forma de se obter alimento em Creta era através da agricultura, mas a atividade econômica mais importante era o comércio marítimo. Equidistante da Grécia continental, das ilhas Cíclades, da ilha de Rhodes e da Líbia,
A ilha de Creta marca o limite sul da bacia do Egeu e é uma encruzilhada entre a Europa, Ásia e África. Os cretenses tiveram grande domínio sobre o mar Egeu e tiveram contatos importantes com outros povos. Eles importavam e exportavam itens de diversos locais, tais como Chipre, Egito, Grécia continental e outros. Esse domínio sobre o mar fez com que Creta formasse uma talassocracia, que é uma forma de governo no qual o poder depende do domínio do mar. As evidências históricas sugerem que esse poder era exercido por um rei. Os achados mostraram que, além do domínio na navegação, os minoicos também inventaram sistemas avançados de drenagem e de pátios e varandas para protegê-los das intempéries. No campo das artes, fabricavam joias requintadas, cerâmicas, esculturas e afrescos. A pintura e a arquitetura cretenses revelam uma arte criativa de linhas delicadas e formas orgânicas com cores vivas e contrastantes, tons de vermelho, azul, branco, marrom, amarelo e verde. Como não poderia deixar de ser, a vida marinha é um dos temas mais comuns, a exemplo do afresco de peixes e golfinhos. A ourivesaria apresenta domínio técnico com peças muito delicadas, em relevo e com elementos da natureza. Também foram encontradas pequenas peças de escultura feitas em marfim e ouro. Na esfera religiosa, os historiadores afirmam que as crenças foram herdadas da Anatólia, havendo dois grandes deuses: Reia, a deusa-mãe, e o Minotauro, o touro divino. No caso da deusa-mãe, ela possuía lugar privilegiado e era associada com a fertilidade humana e da terra. Era representada como uma mulher com os seios à mostra. Metade touro e metade homem, segundo a mitologia, o Minotauro morava em um labirinto projetado por Dédalo e seu filho Ícaro, sob o comando do rei Minos. Um ritual comum na ilha foi a taurocatapsia, que era o ato de pular por cima de um touro em movimento. No campo da escrita foram encontrados os sistemas linear A e pictográfico, os quais não foram totalmente decifrados. Acredita-se que esse sistema foi desenvolvido por volta de 2000 antes da Era Comum e que cumpriu importante papel administrativo, pois foi encontrado nos grandes palácios. Os achados apontam que em torno de 1500 antes da Era Comum, os cretenses entraram em decadência e acabaram sendo absorvidos pelos micênicos entre 1400 e 1300 antes da Era Comum. Não há certezas dos motivos que poderiam explicar esse declínio, mas algumas hipóteses foram levantadas. É cogitado que o esgotamento do solo e a superpopulação podem ter contribuído para o seu enfraquecimento. Também um grande terremoto e uma erupção vulcânica, que causaram grande destruição e prejudicaram a vida local. Uma descoberta foi feita após investigadores analisarem os anéis de crescimento de pinheiros, que são círculos que existem no tronco de cada árvore e que podem determinar a idade de cada uma delas, assim como se pode entender o clima da época em que viveram. Técnicas de escaneamento possibilitam calcular o momento da erupção com uma margem de erro inferior a 1 ano. Com esse evento, as cidades em Creta esvaziaram-se
e a ilha passou a ser dominada pelos micênicos, povo que teve a supremacia na Grécia e no Mar Egeu até cerca de 1200 antes da Era Comum. Mesmo com esse desfecho, essa civilização avançada, que viveu em uma terra de prosperidade e plenitude, deixou um grande legado nas várias vertentes que desenvolveu ao longo da sua existência. Se inscreva no canal Narrativas Historiográficas.